renda fixa é mais segura, mas as ações e os fundos imobiliários podem render mais. E ainda tem as ações do exterior para se proteger. Normal ter dúvida, Henrica, mas você não precisa escolher só um ou só outro. Escolhe todos. Hoje a gente vai te contar como juntar R$100 mil montando uma carteira diversificada em 4 tipos de investimento: ações brasileiras, ações estrangeiras, fundos imobiliários e, claro, a nossa renda fixa. Tudo com uma planilha massa, mostrando essas 4 aplicações. Esse é o nosso bate-papo 11 de 12 vídeos que estão saindo da série do 0 ao 100. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a essa jornada que vai fazer você chegar nos seus primeiros R$100 mil. Toda quarta-feira, 5 da tarde, sai novo vídeo dessa série. Na próxima quarta, só pra você ter uma ideia do que tá rolando por aqui, a gente trocou uma ideia sobre onde investir R$100 mil se você já juntou essa grana. Se inscreve aqui embaixo para acompanhar a série e também deixa seu like se você tá focado em conquistar um bom dinheirinho aí pro seu futuro. Sem pau, uma boa grana. E aí, Econoiker, tranquilo? Pronto para saber como montar uma carteira diversificada para chegar nos seus primeiros R$100 mil? Nessa série a gente passou por Tesouro Direto, CDB, fundos, por uma pá de investimento diferente, mas a verdade é que o melhor caminho sempre é o da diversificação, porque a gente não tá falando de juntar dinheiro em pouco tempo não, cara. Para acumular R$100 mil, você vai precisar de um plano que vai durar anos. Vai ter hora em que a renda fixa vai estar melhor, em outras as ações vão ganhar, mas se investir de maneira diversificada, na média você vai conseguir ter uma rentabilidade maior, correndo menos risco. E você lembra quanto tempo demorou assim do seu primeiro investimento até você juntar seus primeiros R$100 mil? Cara, eu lembro que eu comecei a investir com os meus 17, 18 anos, e aí com 28 eu tinha R$70 mil. Em 10 anos eu juntei uns R$70 mil. E aí só depois, quando eu comecei a diversificar, aí eu acelerei meus planos, comecei a ganhar mais dinheiro. É, que você teve 1 milhão de empregos. Eu demorei muito, sabe por quê? Eu comecei a juntar dinheiro. Só um parênteses, eu comecei a trabalhar com 14 anos ganhando R$100. Olha só, não, eu comecei... Escrava. Mas esse não é o assunto. Ó, eu comecei investindo, aí eu juntei uma boa grana, aí sabe o que eu fiz? Eu comprei um carro. Aí sabe o que eu fiz depois? Eu paguei seguro, aí eu paguei IPVA, paguei gasolina. Aí, meu amigo, meu plano chegar nos primeiros R$100 mil, ixi, demorou, viu? Mas depois você vendeu, aí você ficou milionário. Exato, o segredo é vender o carro, é simples assim. Pra carteira de hoje a gente vai seguir a estratégia Arca, criada pelo Thiago Nigro, sabe? O primo rico? Não tenho nem ideia. Então anota aí, Henrica, nessa estratégia a grana é dividida em 4 potinhos iguais. Se tem R$100, por exemplo, vai 25 para cada investimento. Renda fixa, ações, aplicação no exterior e também para os fundos imobiliários. Antes de te mostrar a continha, a gente vai te contar porque que é importante ter um pezinho em cada um deles. Começando pela renda fixa, é importante colocar uma parte do dinheiro nesse tipo de investimento porque ela costuma ser mais estável. A gente está falando de Tesouro Direto, CDB, LCI e outras aplicações que te pagam um juro. Você até pode não saber exatamente qual que vai ser seu ganho em alguns casos, mas você tem uma boa previsibilidade de como que vai funcionar essa rentabilidade. Para formar reserva de emergência, como a gente falou no segundo vídeo dessa série, a renda fixa é o investimento mais indicado, mas esse investimento não serve só para isso, viu? Depois que você formou essa primeira reserva, você pode diversificar seu dinheiro em algumas opções de renda fixa que tem uma ótima rentabilidade. Ultimamente o juro anda bem alto e é possível você achar CDBs que pagam 15%, 16% ao ano, uma bolada, mas de novo, não estamos falando de investir por poucos meses não. Como são anos de aplicação, vamos ser mais conservador e considerar um rendimento menorzinho de 8% ao ano? Isso aí ainda é uma maravilha! É sim, e a gente já vai te mostrar isso nessa planilhinha Carteira Diversificada. Como com esse rendimento você vai juntar seus R$100 mil? Segura a ansiedade, Henrica. Além da renda fixa, é legal você ter um pezinho no mercado de imóveis, porque a bolsa pode cair em alguns momentos, mas isso não vai abalar tanto seus ganhos, porque se você investir em imóvel, você vai receber um aluguel. O problema é quem é que tem dinheiro para ter uma carteira diversificada em imóveis hoje em dia? Cara, é cada apartamento que custa uma fortuna, que eu acho que se pá, eu nunca vou ter um. Ainda mais em cidades grandes que nem São Paulo e Rio. Cara, qualquer apartamentico é R$1 milhão, velho. Absurdo. Pois é, aí que entra o FIO, o fundo imobiliário para os mais chegados. Com R$10 você já consegue comprar uma cota desses fundos na bolsa e virar um dono, mesmo que de um pedacinho desses imóveis do fundo. Geralmente esses fundos vão recebendo os aluguéis lá dos imóveis que estão dentro dele e vão distribuindo para os cotistas todo mês, inclusive você. A gente nem vai se alongar muito explicando o que é um fundo imobiliário, porque isso foi tema de 2 vídeos dessa série. No último, a gente contou como é que funcionam os fundos de papel,
um tipo de FII que investe em renda fixa imobiliária, que olha, anda rendendo muito bem. Tá tudo aqui em cima para você conferir como é que é a estratégia de você chegar nos 100 mil reais por lá. Voltando aqui para diversificação, na nossa planilha vamos considerar um rendimento médio de 13,42%. E da onde que saiu isso? Da nossa pesquisa, né, Henrica? Confere aqui, os FIIs, aqui considerando tanto os de tijolo, aqueles que investem em imóveis de verdade, como os de papel, renderam 97% em 10 anos, segundo o site CurbeFi, mas isso levando em conta só a valorização desses fundos, não o recebimento de aluguéis. Lembra que os fundos imobiliários também vão te pagar o lucro todo mês? São chamados dividendos. Aí, segundo uma outra pesquisa da Economática, em 10 anos o retorno médio com os dividendos foi de 7,59% ao ano. Quando você considera a alta da cota mais esse pagamento de dividendos, você chega nesse retorno de 13% ao mês. Você anda investindo bastante em fundo imobiliário ultimamente, ô? Cara, eu gosto bastante de fundo imobiliário. Tenho estudado bastante sobre esse mercado, mas eu gostaria de investir mais. Acho que eu só não invisto mais por falta de tempo, mas eu acho um mercado sensacional. Tem o fundo de tijolo, fundo de papel, tem um monte de coisa legal por lá. Sabe o que eu fiz lá em casa? Eu peguei um livro de fundo imobiliário, teve a série que a gente gravou a última, e eu botei todo mundo para ler o livro ao mesmo tempo, que eu falo, cara, vamos discutir essa bagaça, porque aí faz uma reunião ali, um brainstorm para trocar ideia, e a gente se estimula a estudar e investir junto. Porque é um investimento que exige uma dedicação, né? Tipo, não é, eu sei como é que funciona qualquer CDB, você vê duas taxinhas ali, pá, investe. Não, você tem que analisar os indicadores. Isso tem ajudado a gente a investir mais. Uma boa ideia. Aliás, todo investimento você tem que fazer isso, né? O seu conhecimento sempre tem que estar aumentando, sempre você tem que estar estudando um pouquinho para conhecer um pouquinho mais sobre isso. Falta ainda a gente falar de mais 2 investimentos, mas já vamos bolando uma ideia aqui nos comentários. Você já aplica em renda fixa em fundos imobiliários ou tá saindo do zero nos 2 investimentos? Deixa aí nos comentários pra gente conversar. Bom, além desses 2 investimentos, tem ainda as ações que refletem como é que andam as empresas. Se a economia vai bem, as empresas crescem, as ações se valorizam. Se a economia vai mal, a tendência é de queda. A gente vai considerar aqui tanto as ações no Brasil como as ações no exterior na nossa carteira diversificada. É legal ter os 2 tipos, porque dependendo do momento o mundo pode estar mal e o Brasil tá indo bem, ou o contrário também já aconteceu. Aqui no Brasil, o Ibovespa, que é o principal índice de ações, se valorizou 100%, 100,33% em 10 anos, segundo o site Infomoney. Isso dá uns 5,96 ao ano. Mas ainda tem os dividendos, porque quando tem lucro, essas empresas também distribuem o resultado positivo entre os acionistas. A Economática, que calculou lá os dividendos dos FIIs, também calculou aqui para as ações. E ela mostrou que o Ibovespa, esse índice com as maiores empresas do Brasil, gerou um retorno de 4,12% ao ano com os dividendos. Então, no total, se você soma os dividendos mais a alta da cota, isso seria 10,08% ao ano. Para as ações no exterior, a gente também pegou a média da alta dos últimos 10 anos. O S&P 500, com as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos, cresceu 176%. Eu vi isso lá no site da Invest. Isso vai dar 8,84% ao ano. Partiu planilha então, mas uma perguntinha para você antes. Você acha que faltou entrar algum investimento nessa carteira? É só deixar aqui embaixo que a gente volta, faz outros vídeos com esse investimento que você sugeriu por aqui. A gente lê e responde todo mundo que o comenta, hein? O importante, cara, é sempre diversificar para não colocar todos os ovos numa cesta só. Mas também não dá para você colocar tanta coisa nas cestas a ponto de tornar isso tão pesado que você não vai conseguir carregar ela. Ou seja, você tem que diversificar, mas não a ponto de você acabar se perdendo e nem conseguir mais acompanhar o que você tem ali dentro investido. Por isso a gente acha que esses 4 tipos de investimento que o Primo incluiu nessa carteira são bem razoáveis para entrar na sua estratégia. Mas o que eu queria saber é quanto que rende isso daí? A gente vai usar agora uma planilha nova no Economic, carteira diversificada, daí já sabe, né? Se quiser ela de graça, é só comentar aqui embaixo o nosso código secreto, é Quero Planilha. Se bater 100 comentários, a gente coloca ela lá no Telegram. E o link do grupo tá aqui na descrição do vídeo, não vacila não, hein? Aqui na planilha, a gente só vai preencher o que tá em vermelho, beleza? Vamos começar pelas rentabilidades. 8% para renda fixa, pouco mais de 10% para as ações, quase 13,5% aí para os fundos imobiliários e 8,8% para as ações estrangeiras, que foi as contas que a gente mostrou. Faltou preencher quanto que a gente vai aplicar, né? Então bora começar com R$200 por mês. Como estamos falando de 4 investimentos, teria que aplicar 50 em cada um. Funciona assim, todo mês o dinheiro vai render e quando chegar no começo do mês seguinte, você vai colocar mais 50 em cada tipo de aplicação. Só que tem um detalhe, os rendimentos são diferentes, você tá vendo aí? Se tudo seguir igual essa média que a gente colocou aí, no fim do mês 6, por exemplo, você vai ter R$370 na renda fixa, R$309
309 nas ações, 311 nos fundos imobiliários e 308 nas ações estrangeiras. Isso dá um total de 1.234. Como o retorno médio acaba sendo diferente em cada aplicação, isso vai desbalancear sua carteira. De tempos em tempos, a renda fixa que devia representar 25% do total vai acabar diminuindo para 22%, 23%. Por isso que a gente fez um ajuste aqui na planilha. A cada 2 anos a gente vai parar para balancear os investimentos. No fim do segundo ano, por exemplo, você teria um total de R$ 5.314, tá vendo aí? Se você fosse dividir entre esses 4 investimentos igualzinho, isso seria 1.328 em cada aplicação. E não é o que aconteceu, né? Na renda fixa tem 1.301, tá 27 abaixo do que devia estar. Nos fundos imobiliários tá com 1.372, 43 conto acima. Então a gente considerou que a cada 2 anos você vai vender parte desses investimentos que estão acima e reaplicar no que está faltando, fazendo assim um balanceamento. A segunda opção é, em vez de vender, nas próximas aplicações que você for fazendo, você vai colocando mais grana onde está abaixo da média dos 25 para cada uma. Mas para simplificar, a gente vai considerar que você vai acabar vendendo mesmo aqueles investimentos que passaram da meta para investir onde está faltando. Fica mais fácil aqui na planilhinha para a gente não deixar a diferença da meta ficar muito grande. Bom, agora é só ir rolando a planilha mais para baixo para você descobrir quanto de fato você vai chegar em R$100 mil. Tá vendo aí? Ano 17. Claro que quanto mais você investir, mais rápido você vai chegar lá. Se aplicasse não só 50 em cada investimento, mas R$100 mensais, o tempo diminui para 12 anos. Você pode brincar aí com os números que você quiser, mas só se a gente bater a meta para compartilhar essa planilha. E não esquece, deixa seu comentário aqui para contribuir. E não esquece também que a diversificação é importante, inclusive quando você já juntou seus R$100 mil. Teve outro vídeo que a gente mostrou quanto que vão render esses 100 mil aplicados de uma vez só no Tesouro Direto, nos fundos imobiliários, nas ações. A gente fez várias continhas para você decidir onde que é melhor aplicar sua grana. Tá tudo nesse vídeo aqui em cima, que se eu fosse você, não ia perder. Nesse aqui de baixo, se você tá na fase de reserva de emergência, a gente explicou a nossa tática para você montar ela 2 anos antes do que você montaria sozinho. Clica aí. E não vacila não, hein? Clica nessa bolinha também para se inscrever e não perder mais nenhum vídeo da gente por aqui. Bora trocar uma ideia.